Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto distrital online realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, e também de Pawtucket, Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, sou aqui o pastor distrital e é uma alegria muito grande podermos mais uma vez nesta adoração virtual, ter a certeza da presença de um Deus real. Que bom que estamos juntos e que você e eu possamos, nesta noite, ter a convicção de que Deus está presente entre nós e que Ele perdoe os nossos pecados, a fim de que o nosso culto de adoração possa alcançá-lo. Nós temos, como já você tem acompanhado nestas últimas semanas, estamos viajando e desfrutando das bênçãos deste livro extraordinário chamado O Grande Conflito. Ele está disponível nestas duas versões, a versão completa e a versão condensada ou missionária. Nossa paginação e as referências que usamos nas mensagens estão baseadas na versão completa. E você tem encontrado também na descrição do vídeo de cada culto uma opção em PDF para você poder baixar e também em audiolivro. Isso mesmo. Você tem condição de ouvir a leitura dos capítulos deste livro. São 42 capítulos e a proposta é que eu e você estudemos um capítulo por semana. Hoje, quarta-feira, 12 de junho, vamos revisar o capítulo número 31. Já estamos juntos, portanto, há 31 semanas, pela graça de Deus, acima de tudo, estudando o conteúdo poderoso da sua palavra, a profecia, revelada então aos seus profetas e dado também como um presente neste fim dos tempos através do espírito de profecia. Já tivemos a oportunidade de estudar a respeito deste dom e agora estamos usufruindo do resultado deste dom através das páginas deste livro extraordinário. Muito bem, vamos dar aqui o nosso boa noite a todos vocês, queridos, que nos acompanham. Elci Estevanato já está por aqui na página da família Primeiro Encontro. Aqui pelo Zoom temos nosso querido jovem pastor John Souza, Maécia, Carline Pazzi, Caroline Manuel, Mônica e família, nossa irmã Roseli, Said e Emilce, todos juntos para a nossa adoração. Daqui a pouco também vamos conferir outras páginas que estão nos acompanhando. O que eu peço a você é que, por favor, aproveite para compartilhar o conteúdo desta nossa transmissão. Nós iremos agora ter uma breve oração. Na sequência, vamos louvar a Deus. Daqui a pouco, o pastor John irá fazer uma oração intercessora e, assim, estaremos prontos para o estudo da palavra. Vamos falar com o Senhor? Obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Pedimos que o Senhor mais uma vez aceite esta nossa adoração. Com perdão dos nossos pecados, pedimos que a tua palavra nos alcance e que possamos, Senhor Deus, ser fortalecidos pela tua presença em nossa vida. Aceita desde já nosso louvor, nossas orações e que pelo estudo da palavra sejamos transformados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero convidar você agora a poder louvar conosco neste momento, um hino muito conhecido, Nós o Veremos. E que esta esperança norteie a nossa vida, nossas escolhas, para que realmente possamos ter esta certeza. Vamos ver Jesus. Vamos louvá-lo e daqui a pouco estaremos juntos mais uma vez para o momento da oração intercessora e para o estudo da palavra. Vamos louvar a Deus?
aos santos anjos, nós vamos exaltá-lo muito em breve, vamos vê-lo muito em breve, e que esta certeza, esta convicção esteja muito presente em nossas vidas. Nós o veremos. E que bênção será poder ver Jesus. Nosso boa noite também para a querida Teresa Carvalho, a nossa querida Gorete, Esther Nascimento, Célia Alves, todas ligadinhas aqui na página da Igreja de Seekonk, conosco nesta noite de adoração e estudo da palavra. Muito bem, se você tiver algum pedido ou agradecimento que gostaria de compartilhar nesta noite, este é um momento que iremos fazê-lo. Pedimos para que sejam breves, diretos, a fim de que possamos ter tempo para o estudo da palavra. Mas, caso haja algum agradecimento que seja feito pelo microfone ou pedido especial de oração, este é o momento. Caso contrário, aqueles que estão pelo Facebook poderão também mandá-lo por escrito. Este é um instante. Alguém gostaria de compartilhar algum desejo especial, algum pedido especial ou alguma gratidão especial nesta noite de quarta-feira, 12 de junho de 2024? Estejam à vontade para abrir o microfone, ou então vocês que estão pelo Face poderão compartilhá-lo também nos comentários. Se houver algum pedido ou gratidão, aguardamos. Muito bem. Nós temos da nossa manhã de hoje, na família Primeiro Encontro, alguns pedidos especiais. Boa noite, querido Moisés, seja bem-vindo. A senhora Elizabeth, que é tia da nossa irmã Michele, está enfrentando uma pneumonia. Possamos orar pela sua recuperação. A Bárbara Carvalho, nossa amiga aqui de Framingham, pela qual oramos por muitos meses no combate ao câncer. Ela ficou livre do câncer, voltou ao Brasil e agora foi novamente diagnosticada com um retorno de um câncer de mama. Então, que Deus tenha misericórdia da Bárbara Carvalho nesta nova luta contra o câncer. Também temos aqui uma cliente da nossa irmã Mônica, chamada Paula, já passou por 2 cirurgias no coração, encontra-se muito debilitada e pediu para que a nossa irmã Mônica compartilhasse com os membros de sua igreja, que orássemos por ela. Então, estamos em oração pela cliente da nossa irmã Mônica, chamada Paula. Também oramos pela saúde e vida espiritual da irmã Mônica de Framingham, a mesma que pediu oração pela Paula. E também hoje tivemos uma boa notícia com relação à irmã Maria de Fátima Saraiva, que recebeu o resultado de exames de 2 nódulos que surgiram na sua tireoide, e estes nódulos não necessitam cirurgia, eles, pelo diagnóstico, desaparecerão com tratamento medicamentoso. Então, que Deus ajude, e graças a Deus por esta boa notícia na vida da nossa irmã Maria de Fátima Saraiva. Nosso irmão Moisés Bispo, do Campo de Fora, São Paulo, pede que oremos pelo seu irmão Marcos. Seu irmão Marcos está aí nas garras do alcoolismo. Então, que Deus tenha misericórdia da vida do Marcos e que ele possa, então, acordar, não é, deste pesadelo, buscar ajuda e, assim, e ter aí uma recuperação, não é, na sua vida. Orando, então, pelo seu irmão Marcos, querido Moisés, e Deus esteja com a Neuza e o Gustavo, abençoando a vida de vocês. Muito bem, dando uma boa noite também para nossa irmã Liz. Se não houver nenhum pedido mais ou agradecimento, nós vamos convidar nosso jovem pastor John para que, por favor, abra aí o seu microfone, se possível, sua câmera, dê aqui o seu boa noite. Seja bem-vindo ao nosso culto distrital online. John, que vai passar aí os próximos dias conosco até o final do mês de julho, apoiando as iniciativas de evangelismo das nossas igrejas, especialmente com as novas gerações, não é? Ele que é um poliglota, fala o português, o inglês, o espanhol e o francês. Então, nossa segunda geração que gosta de conversar em inglês, gosta de ter acesso
não é, ao estudo da Bíblia em inglês, vai receber este apoio do nosso querido John durante o seu período conosco aqui em nossas igrejas. Então, John, podendo ter acesso aí ao microfone e à câmera, e você pode orar conosco, por favor. Inclusive, já está até Claro que identificado sim. Vocês escutam, aí. pastor? Estamos ouvindo. Seja bem-vindo. Pronto. Que bom, que bom. Queridos amigos aí, queridos irmãos, né, de Frame, Hackett, Seekong e também todo mundo que eu sei que tem gente de fora do Brasil que também nossos cultos aqui, as mensagens do Pastor Walter. Que Deus seja louvado pela sua vida e pela sua vida, tá? Nós vamos orar. Antes de orar, eu queria ler com vocês Salmo capítulo 4, verso 3, que diz: saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, e o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Interessante que o Salmo 4 ele vai dizer justamente Davi. John, sua conexão foi interrompida. Deixa eu avisá-lo aqui pelo WhatsApp. Algum problema técnico aí com a internet. Vamos ver se ele consegue retornar. Atenção, vamos ver. Só mais um instantinho. Vamos tentar recuperar aqui o sinal do John para que ele possa orar conosco. Aqui. Voltamos? Voltamos, agora sim, estamos te ouvindo. Opa, Você lia o Salmo isso. 4? Exatamente, estava falando do Salmo 4, que é um salmo muito interessante, que fala sobre Davi e como Davi, na realidade, ele busca a misericórdia de Deus, né? Diga, continua falando. E a gente louva a Deus por isso. Estamos aí com problemas mesmo, John. Não sei se você pode, não sei se está conectando pelo computador. Tente aí o link pelo celular, quem É pelo sabe. computador. Deixa eu Tente acessar colocar pelo aqui seu pelo celular, celular, ver se fica melhor. se fica para saber se melhora. Pelo computador está cortando muito. Eu mandei o link aí para você. Agora a gente consegue até te ver. Maravilha, agora melhorou. Pode abrir o Agora microfone melhorou? também. Com Tá certeza. Pelo tranquilo? celular está bem Ótimo. melhor. Por favor. Bênção, bênção, bênção. Mas como eu estava dizendo, né, o Salmo 4 é um salmo interessante, falar bem rápido aqui para a gente já fechar. O Salmo 4 é muito interessante porque Davi ele se sente muito indigno de falar com Deus. Ele se sente, ele sabe que na realidade ele não tem mérito nenhum para falar com ele. Mas ainda assim ele diz que o Senhor reconhece, né, a piedade que existe, a sinceridade. E muitas vezes nós também nos sentimos dessa forma. Recentemente, uns 2 meses atrás, eu estava quase que me sentindo ali como o Davi, né? Como ali antes de Saul ainda, né? Quando ainda antes de ser rei, ele estava ali batalhando, ele estava ali se sentindo perseguido. E muitas vezes a gente também pode se sentir dessa forma. Só que nós temos a grande esperança de que o Senhor é misericordioso e ele ouve a oração dos piedosos. E é com isso em mente que eu convido você para você fechar os seus olhos aí onde você está. Se você estiver dirigindo, não precisa fechar seus olhos, fique tranquilo, só se concentre bastante aí. Nós vamos entrar em espírito de oração para orar por nós, para orar por nossas famílias, principalmente também por a nossa vida espiritual, para que o nosso Senhor continue nos abençoando e nos honrando. Vamos orar? Oremos então. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é misericordioso para conosco. Senhor, de forma especial, nós fazemos uma oração aqui de consagração, uma oração de entrega de cada vida, de cada pessoa que está conectada aqui nessas redes sociais. Às vezes a pessoa está pelo YouTube, está no Facebook, às vezes essa pessoa também está aqui no Zoom, mas eu te agradeço porque nós tomamos um tempo aqui para louvar o teu nome. Senhor, venha perdoar os nossos pecados. Nós somos falhos. Muitas vezes sentimos que não somos indignos, e a verdade é que não somos realmente. Mas o sacrifício de Cristo Jesus é o que nos redime.
É Ele que nos coloca em pé de equiparação um com os outros. É Ele que nos traz a sabedoria do Senhor. E é Ele que nos traz o sentimento de paz, de que somos perdoados dos nossos pecados, Jesus. Cada um de nós aqui tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, tem as suas orações pessoais. Talvez estejamos orando por nossa vida espiritual, pela nossa vida e saúde física, às vezes pela nossa saúde e vida, Senhor, financeira. Que o Senhor possa nos abençoar. Mas de forma especial, pedimos, Senhor, para que o Senhor nos consagre espiritualmente, para que possamos estar cada vez mais perto de Ti. Temos buscado aqui, Senhor, nesse projeto, estudar a Bíblia com algumas pessoas, com as novas gerações, e o Senhor tem nos abençoado, mas também temos sentido que que o inimigo tem tentado nos desafiar. Ele tem atrapalhado, tem tentado atrapalhar, mas sabemos que o Senhor é vitorioso, que o Senhor sairá glorioso mais uma vez. Por É favor. para isso que nos consagramos, que pedimos o teu Santo Espírito e que cada pessoa se sinta tocada, tanto pela música, tanto pelas orações, quanto pela mensagem que o teu servo, o pastor Walter, vai passar para conosco agora. Que ele seja a boca daquele que é a palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos, não porque merecemos, mas porque confiamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, querido. Deus esteja com você, abençoando a sua vida e os seus queridos lá no Brasil também, tá bom? Vamos em frente. Muito bem, temos a oportunidade agora de nos preparar para o nosso estudo. Lembrando, estamos no capítulo 31 na noite de hoje. Eu sigo a paginação da edição completa. Capítulo 31 vai falar a respeito dos anjos, não é? Invisíveis defensores do ser humano, página 511. Então, notem que já nestas semanas nem parece, né? Mas olha o tamanho da leitura já, que já foi possível fazer um capítulo por semana. Então vamos lá, esforce-se. Não é tanto assim, um capítulo por semana. E ainda se você adotar a leitura do livro condensado, do livro missionário, aí o tamanho é menor ainda e você vai estar cobrindo toda esta história profética tão importante a fim de que possamos entendê-la neste tempo em que estamos vivendo. Muito bem, vamos também pedir a você, dentro das condições que você tem, para que você tenha aí com você uma Bíblia impressa, uma caneta marca-texto, um bloquinho de anotações, para que você possa também destacar versos importantes e também dicas e orientações que serão úteis no seu dia a dia. Enquanto damos uma boa noite para a querida Michele, para o querido Neemias, também para a querida Natália e o Tom, que Deus abençoe a vida de todos. Lembrando, a partir do momento que a gente abre aqui a nossa tela, né, os nossos slides, eu perco o contato visual, não é, com as páginas, mas não se preocupe em anotar aí os seus pedidos de oração nos comentários, que terminada a transmissão eu reviso tudo, tá bom? Mensagens tanto aqui no chat do Zoom, quanto nas páginas do Facebook da Família Primeiro Encontro, das igrejas de Seekonk, Pawtucket, Framingham e também da Família Primeiro Encontro. Chegando por aqui também nossa irmã Liz, Deus esteja com você e família, nossa irmã Belmira, pastor Hamilton Guiz, que bom que todos estão juntos em mais esta jornada do grande conflito. Vamos então ao nosso estudo, abrindo aqui os slides para compartilhar com vocês. Como sempre fazemos todas as semanas, preparamos aqui slides carinhosamente a fim de ajudar na compreensão da mensagem. Muito bem, grande conflito, uma saga milenar com seu final surpreendente. Recapitulando o capítulo 30, não é? Semana passada, o pior inimigo do homem e como vencê-lo. Não há dúvida de que eu e você não podemos brincar com o nosso pior inimigo, chamado Satanás, diabo, a antiga serpente, o acusador dos irmãos.
E no final do capítulo 30, Ellen White nos anima com as seguintes palavras, na página 510, lembrando, eu uso a paginação da edição completa de 2009, ok? O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Guarda isso aí, meu irmão, minha irmã. Pegue a visão. Tá prestando atenção aí? Tá ligadinho conosco? Tá ligadinha conosco? O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar ninguém a pecar. Quando nós pecamos por escolha própria, tá bom? Não põe a culpa no diabo, não. Assuma a sua bronca, assuma o seu BO, assuma o seu erro. Desde o início, a escolha foi do ser humano, com Eva, Adão, todos. E é interessante que quando em Gênesis 3, a partir do verso 9, você se lembra, nós estudamos, verso 9, verso 11, quando Deus faz perguntas ao ser humano: onde você está? Como você descobriu que está nu? Você foi até a árvore que eu havia proibido? Você comeu do fruto? Por que você fez isso? Quando essas perguntas foram direcionadas ao primeiro casal, a atitude do primeiro casal foi acusar um ao outro. Senhor, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. E a mulher, Senhor, a culpa é dessa serpente aí que fala. Tá louco, nunca tinha visto um bicho que falava. Pois é, não, a culpa é sua. A culpa é minha quando pecamos. Pegou a visão aí? Pode angustiar, mas o diabo não pode contaminar. Ele pode nos causar agonia, mas não aviltamento. Aviltamento você pode colocar o sinônimo indignidade, ok? Não a indignidade. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater de maneira varonil, de maneira adulta, de maneira madura a peleja contra o pecado e Satanás. Chega de desculpas. Pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? Não há desculpas para o nosso pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. O tentador, o inimigo do homem, está vencido em o nome de Jesus. E só vai perder a salvação quem escolher perdê-la. Tá claro para você isso? A salvação é individual e a perdição também. Por isso, Deus nos garante, através da sua palavra, Romanos 16, 20, e o Deus da paz, leio na Nova Almeida atualizada, em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Inimigo derrotado. Como diz o cancioneiro popular, o golpe está aí. Cai quem quer. E perder a salvação é uma questão de escolha. Será que você está escolhendo ser salvo em nome de Jesus? Tomara que sim, porque o seu inimigo já foi vencido. Amém? A única salvaguarda, capítulo da sessão número 4, a última sessão do livro, capítulo 31, Invisíveis Defensores do Ser Humano. E o título entre parênteses é o título que aparece na versão condensada, o sobrenatural. A relação do mundo visível com o mundo invisível. O ministério dos anjos de Deus, a operação dos espíritos maus. Tudo isso se acha claramente revelado nas Escrituras. Ou seja, repetindo, a relação do mundo visível com o mundo invisível. Tenha certeza, nossos olhos não estão enxergando tudo o que acontece. O ministério dos anjos de Deus
e também a operação dos espíritos maus. Gente, é muito demônio. Terça parte dos anjos. É demônio demais. Acha-se tudo isso claramente revelado nas Escrituras e inseparavelmente entretecido com a história dos seres humanos. Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Aceitamos ser também uma carta paulina, carta do apóstolo Paulo, capítulo 1 aos Hebreus, a partir do verso número 13. Abra sua Bíblia, por favor, e pegue aí a sua caneta marca-texto para destacar o estudo destes dois versos. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Queridos, as Escrituras de fato demonstram e ensinam a existência dos anjos. E não só isso, anjos bons como anjos maus. E, além disso, apresentam também uma prova inquestionável de que não são estes anjos espíritos desencarnados de seres humanos falecidos. Não há nenhuma relação entre seres humanos se tornando anjos depois que morrem. Isso não existe na Bíblia. Ah, a criança infelizmente veio a falecer e tornou-se um anjinho no céu. Não. Não são seres humanos, não são os anjos, criaturas humanas que faleceram e se tornaram humanos, se tornaram anjos, ok? Não há esta relação na Bíblia. Anjos foram criados assim e seres humanos também criados separadamente. Aliás, a Bíblia deixa muito claro que antes de que o ser humano fosse criado, os anjos já existiam. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã. Muita gente, mesmo cristã, quer entender que seres humanos, após morrerem, tornam-se anjos. Não. Tanto que a Bíblia deixa claro, antes que os dois primeiros seres humanos fossem criados, os anjos já existiam. Abra sua Bíblia no livro de Jó, livro do patriarca Jó, que cronologicamente foi o primeiro escrito por Moisés. Ok? Cronologicamente, este foi o primeiro livro escrito pelo patriarca Moisés. Seja bem-vindo, Marcos Alexandre. Uma boa noite. Jó 38, o verso 4 e o verso 7. Leio na Nova Almeida Atualizada. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Verso 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Estrelas da alva são anjos. É esta a referência que a Bíblia faz. Portanto, depois da queda do ser humano, anjos foram enviados também no cenário deste planeta, para que pudessem agora guardar a árvore da vida. Portanto, antes que qualquer ser humano houvesse morrido, os anjos já estavam, inclusive, em nosso planeta. Adão e Eva não morreram e os anjos já estavam aqui. Anjos são, em natureza, superiores aos seres humanos. Abra sua Bíblia, Salmo número 8, leitura do verso número 5. Já existiam antes da criação do ser humano, estiveram presentes
logo após a queda do ser humano, fechando o jardim do Éden, bloqueando a entrada do jardim do Éden. Antes que Adão e Eva morressem, os anjos já estavam aqui interagindo com eles no planeta Terra, e anjos são criaturas superiores aos seres humanos. Na Almeida Revista e Corrigida, nós lemos o seguinte: que é o homem. Eu vou acrescentar o verso 4, tá bem? Perdão, porque acabei esquecendo de colocar a referência na tela, mas acrescente o verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Anjos são enviados por Deus para acampar ao redor daqueles que o temem. Esta é a certeza que o Senhor nos dá. Mesmo que em alguma tradução a sua Bíblia traga aí a palavra Deus, a melhor tradução para este verso 5 são os anjos. Nós fomos criados menores do que os anjos. E os anjos foram enviados por Deus, conforme diz o salmista, para acampar ao redor daqueles que temem ao Senhor. Eles são nossos protetores. Eles nos guardam dos perigos visíveis e invisíveis. A presença dos anjos é uma demonstração do cuidado constante de Deus pelos seus filhos. Interessante, perigos visíveis e perigos invisíveis. Nós não temos noção da guerra que é feita para que nossa vida seja ceifada. E o quanto nossos anjos estão a nos proteger. Mas lembrem-se, não são dignos da nossa adoração. O único digno de adoração é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Anjos são criaturas como eu e você, porém, criaturas superiores aos seres humanos. Anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. Você se lembra de Daniel? O caso muito conhecido, registrado no capítulo 6, verso 22. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Ali estava na cova dos leões Daniel, que poderia ter sido estraçalhado por aquelas feras famintas antes até de tocar o solo daquela cova, daquela caverna. Mas a presença do anjo do Senhor tornou aqueles animais dóceis. Anjos não só nos protegem, mas anjos também têm o papel de ser mensageiros de Deus. Eles trazem mensagens de esperança, trazem mensagens de orientação, trazem mensagens de advertência. Anjos desempenham um papel crucial na comunicação entre Deus e a humanidade. Por exemplo, no nascimento de Jesus, um anjo apareceu aos pastores e trouxe a boa nova do nascimento do Salvador. Vamos à Bíblia? Lucas capítulo 2, leitura do verso número 9 até o 11. Lucas 2, versos 9 a 11. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Querida Elisângela Almeida. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que mensagem extraordinária! Aliás, a respeito daquela estrela extraordinária que brilhava e marcava o local de nascimento de Jesus,
Ellen White comenta, não era uma estrela que foi achada na carta astronômica, mas sim uma porção de anjos. Anjos formavam aquela luz especial que marcava o lugar do nascimento de Jesus. Anjos também, meus queridos, estão ao nosso lado na nossa batalha espiritual. Lembrem-se, são nossos protetores, são mensageiros e também estão ao nosso lado guerreando a batalha espiritual que todos enfrentamos. Efésios capítulo 6, verso 12. Abra sua Bíblia, por favor. Uma boa noite também à querida Silvana Sintra. Sejam bem-vindas, Silvana, Elisângela, querido Joaquim Mendes. Deus abençoe a todos. Porque a nossa luta, Efésios 6:12, não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que batalha! Se os nossos olhos pudessem ser abertos, nós veríamos a guerra entre o bem e o mal, que tenta ceifar a nossa vida enquanto somos protegidos pelos anjos do Senhor. Queridos, desde que nascemos, um anjo da guarda é designado a todo ser humano seguidor de Jesus Cristo. Você não está vendo, mas aí ao seu lado está o seu anjo. E um dia nós iremos conhecê-lo. Você deseja conhecer o seu anjo? Quanto trabalho a gente dá para ele, não é? Eu fico pensando no meu anjo. Quantas decepções ele já teve comigo. Mas que bom que Deus permite que ele esteja ao meu lado e eu quero ter o privilégio de conhecê-lo e saber das muitas vezes em que ele esteve ao meu lado, salvando a minha vida sem que nem eu soubesse até o momento em que ele me contar. Semana passada, quando estive falando deste assunto na igreja de Pawtucket, eu compartilhei com os irmãos uma experiência que tive quando criança. Acompanhava a minha mãe ao centro da cidade de São Paulo, usando o transporte do paulistano, o metrô, e as estações do metrô são praticamente todas semelhantes, pelo menos eram até o século XX, e a plataforma, o espaço entre a plataforma e o trem era basicamente igual, com exceção da estação Paraíso. Quem conhece o metrô de São Paulo, a estação Paraíso, ela tinha um espaço maior entre o vagão e a plataforma. E como um bom filho da minha mãe, e desobedecendo a ordem de descer do trem ao seu lado, eu me adiantei. E quando fui sair do trem, simplesmente eu errei a abertura da perna e caí entre o trem e a plataforma. E sendo já a época um pouco mais largo que o comum, eu fiquei encaixado entre a plataforma e o trem. Não passei direto. Fiquei aqui preso pelo peito, não é, com os braços em cima da plataforma e o trem às minhas costas. E o desespero da minha mãe é que ela não conseguia me erguer. Não tinha forças para isso. E o trem iria fechar as portas. E se isso acontecesse, fatalmente eu seria cortado ali ao meio. Do nada, apareceu uma pessoa, um homem, na plataforma que iria embarcar no trem. E ele me tirou rapidamente dali. E minha mãe estava tão abalada que, ali, querendo me dar uma bronca e assustada, nós entramos na escada rolante para sair da plataforma. Eu não deu tempo nem de agradecer. Tamanho o nervosismo e o susto. Eu ainda tentei olhar para baixo, eu vi que era uma figura masculina, mas ele estava de costas. Mas eu tenho para mim, desde aquele dia, que eu fui salvo pelo meu anjo. E eu tenho certeza que muitos de nós já tivemos esta oportunidade. Os anjos do Senhor, eles assumem forma humana e estão ao lado dos seus filhos e filhas para nos orientar em vários momentos.
momentos em que você está perdido para achar algum lugar, momentos em que você está em perigo, o anjo do Senhor está ao seu redor. É certo também que os demônios têm esta mesma capacidade. Por isso que é importante mantermos uma relação íntima com Deus, a fim de que possamos ter sempre o anjo do Senhor materializado, se necessário, ao nosso lado, e tenhamos forças para resistir aos demônios, a fim de que não interfiram em nossa vida. Vigias celestiais protegem os justos do poder do maligno. Estamos, irmãos e irmãs, numa batalha espiritual constante. Os anjos de Deus lutam ao nosso lado contra as forças das trevas, e eles são nossos aliados na luta contra o mal. Isto porque um grupo de anjos criados por Deus, sendo originalmente perfeitos, como os anjos do céu, mas que não guardaram o seu estado original, conforme registrado no livro de Judas, verso 6, e também em Ezequiel 28, 14 e 15, esses anjos se rebelaram contra a vontade de Deus e, consequentemente, diz a palavra, foram expulsos do céu. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Seja bem-vinda, Sui Montron. Que Deus esteja com você. Apocalipse 12, a partir do verso 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A terça parte dos anjos. É muito demônio, meus irmãos e irmãs, que infelizmente habitam em nosso planeta. Perdão. A serva do Senhor ainda nos adverte, capítulo 30, página 513. Se Deus concedeu a seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosas instrumentalidades do mal a serem enfrentadas. Agentes numerosos, decididos e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode, sem perigo, achar-se em ignorância e ou inadvertência. Não sejamos tolos. A estratégia do diabo nesse fim do tempo é dizer que não existe. É dizer que Satanás e seus demônios são apenas maus desejos dos seres humanos, maus pensamentos. O mal não existe, o mal não é real. É real, sim. E veja o que a revelação nos mostra: poderosas instrumentalidades que nós devemos enfrentar e que ninguém se ache forte o suficiente para encarar os demônios ou o diabo. Vai perder. Vai perder. Queridos, embora Deus envie os seus anjos para nos proteger, lembre-se, preste bem atenção aqui. Você tem a responsabilidade de viver em obediência e temor ao Senhor. Nós devemos confiar na sua proteção, devemos seguir os seus mandamentos e saber que Deus cuida de nós de maneira que não podemos ver. Mas eu e você, como eu disse desde o início, temos que escolher obedecer a Deus e desfrutar da sua proteção. Não brinque com o perigo. Não se permita ficar desprotegido, baseando-se na sua inteligência, na sua capacidade, na sua força, na sua experiência de vida. Nada disto serve quando estamos falando da batalha espiritual. Somente aquele que está agarrado em Deus através da oração
do estudo da palavra e de uma vida toda ela dedicada ao serviço do Senhor, pode desfrutar desta vitória que já está garantida a todo aquele que crê. Você acredita? Neste ponto, chegamos então ao momento alto da nossa reflexão, e eu quero destacar as seguintes palavras que estão aí no capítulo 31 do nosso estudo de hoje. Capítulo 31. Eu citei de forma equivocada capítulo 30, não é? Estamos no capítulo 31. E neste capítulo 31, página 516, ninguém, veja que eu coloquei a caneta marca-texto que eu tanto peço para vocês usarem aí na tela. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e operação do diabo e dos seus anjos. Aqueles que viveram mais aí o século XX devem se lembrar de um famoso padre de origem hispana que havia no Brasil e que dizia com um sotaque muito forte: o diabo não existe, o mal não existe. Você deve lembrar, se você é do século XX. Pois é, lê do engano deste padre, que já é falecido há muitos anos. As escrituras, então, deixam clara a informação. Aqueles que negam a existência do diabo e dos seus anjos estão em perigo maior da sua influência. Enquanto estivermos em ignorância no que respeita aos seus ardis, têm eles vantagem quase inconcebível. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar agindo seguindo estar seguindo os ditames da sua própria sabedoria. A maior desgraça para muitos de nós é aquela conclusão: minha consciência não acusa. Muitas consciências vão levar os seus donos para a perdição eterna. Não brinque com o perigo. Ele existe. E ela continua falando, escrevendo e comentando, ainda na página 516, capítulo 31. É por isto que, aproximando-nos do final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha ele por toda parte a crença de que não existe. É sua política ocultar-se a si mesmo e agir às escondidas. Óbvio, se ele aparecesse como nas figuras medievais, não é? Aqueles monstros horríveis, chifrudos, enormes, obviamente que ele iria espantar a todos, mas não. Ele se mostra sutil, faz questão de dizer que não existe. E vem em figuras humanas normais, em figuras tentadoras, enganando todos aqueles que acham que de fato ele não exista. Cuidado, preste bem atenção. Em nossa vida diária, nós precisamos estar conscientes da presença dos anjos e do cuidado constante de Deus. Devemos orar pela sua proteção, agradecer pelas suas bênçãos, viver de maneira que honremos a providência divina ao escolhermos uma vida que esteja em conformidade com a sua palavra. Hollywood até trata de lançar um filme em que o diabo é um super-herói, uma série com o nome Lúcifer, que as pessoas acompanham como se também ele fosse um benfeitor. Estratégia. Por favor, na sua vida diária, desfrute da presença de Deus e dos seus anjos, e não do inimigo e dos seus demônios. A nossa lealdade a Deus nos assegura a proteção dos anjos contra o inimigo
e contra os seus demônios. Veja que texto extraordinário na página 517, citação final da mensagem de hoje. Capítulo 31, página 517. Se lhe permitirmos, ou seja, Satanás, se lhe permitirmos e os seus demônios, podem transformar-nos o entendimento, perturbar e atormentar-nos o corpo, destruir nossas propriedades e a nossa vida. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã, não brinque com fogo. Você está entendendo o real perigo de você estar se deixando influenciar? Se você permitir, o diabo e os seus demônios podem transformar o seu entendimento, podem perturbar, atormentar o seu corpo, destruir propriedades e destruir a sua vida. O único deleite está na miséria e na ruína de cada ser humano. Terrível é a condição daqueles que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Irmãos, prestem atenção, isso é profecia. A paciência de Deus tem limite. Ele vai apelar tantas quantas vezes for possível, mas vai chegar um momento em que as pessoas que escolherem os conselhos do inimigo serão deixadas à sua própria sorte. Lembram-se do coração do faraó? Ele resistiu, 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 até que Deus permitiu que o seu coração se endurecesse. Mas não é a ação de Deus endurecer, é Deus permitindo que você exerça o seu livre arbítrio e cale a voz do Espírito Santo na sua mente. Ele é tão extraordinário que ele vai respeitar a vontade daqueles que preferem a ruína e a miséria do que a vida eterna ao seu lado. Que Deus extraordinário. Ele respeita a sua escolha. Agora que Deus nos livre de sermos abandonados ao governo do diabo. E esta escolha será feita de maneira racional e consciente, à medida que o fim se aproxima e Deus exige um povo que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E nós não estamos falando de placas de igreja, meus queridos. Estamos falando simplesmente de uma decisão que todos nós teremos que tomar: vida ou morte, bênção ou maldição, salvação ou perdição, Jesus ou Satanás, o sábado ou o domingo, o selo de Deus ou a marca da besta. É disso que estamos falando. Enquanto você tem hoje o Espírito Santo trabalhando em sua vida, ajudando você, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, dando a você vontade de ler a Bíblia, dando a você disposição para poder orar, escolha o lado vitorioso. Aqueles que seguem a Cristo poderão ter a certeza, estarão seguros. Último verso desta noite, Salmo 91, verso 11. Qual é a nossa escolha? Salmo número 91, verso 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Você está aceitando esta proteção de Deus? Você está realmente permitindo que o anjo do Senhor se acampe ao seu redor
protegendo você desta batalha espiritual que eu e você não temos dimensão visual, mas existe. Não brinque com fogo. Não cale a voz do Espírito em sua vida. Agarre-se ao poder da palavra. Use a oração para ter comunhão, ligação, comunicação com Deus. E aproveite as oportunidades para expandir o reino do Senhor. Tempo que se chama hoje. Deus pode proteger você? Você escolhe ficar do lado da vida? Lembre-se, ele não tem poder para forçar a sua perdição. A perdição é uma escolha. Por isso, hoje, em nome de Jesus, escolha a vida. Escolha ser protegido por Deus e pelos seus anjos. E logo mais estaremos para sempre com Jesus, e o diabo, seus demônios e os pecadores deixarão de existir para todo o sempre. Você está pronto para pedir a Deus este milagre na sua vida? Senhor Jesus, o que dizer diante de uma mensagem tão extraordinária que reforça o que já estudamos na semana passada? O inimigo já está derrotado em o nome de Jesus. Desde o momento em que o pecado se tornou uma experiência entre os seres humanos no jardim do Éden, Gênesis 3,15 garantiu: Cordeiro de Deus iria pagar o preço e nós estaríamos vitoriosos sobre o nosso inimigo. Uma serpente que lhe feriria o calcanhar, mas este esmagaria sua cabeça, e a cabeça do inimigo está destruída. É uma questão de tempo, mas ele ainda tem poder para fazer com que pessoas abandonem os caminhos de Deus por escolha. Livra-nos, Senhor, de escolher a morte, de escolher a destruição, de escolher a perdição. Senhor, anima-nos hoje a continuarmos firmes na tua presença, orando, estudando a tua palavra, praticando os valores do reino, expandindo, Senhor, o teu reino, para que mais pessoas sejam libertas da escravidão, do pecado e do diabo. Mas, por favor, que cada dia mais tenhamos menos prazer pelo nosso pecado, que possamos confessá-lo antes que seja tarde demais, e que continuemos a contar com a ajuda dos seus anjos, o nosso anjo pessoal, a fim de que em breve, quando deixarmos este mundo de pecado para trás, possamos conhecer este companheiro de toda a nossa vida e ouvir dele as muitas histórias de livramento, e podermos principalmente abraçar Jesus e dizer muito obrigado. Pai, mais uma vez, livra-nos do mal, protege a nossa casa, protege a nossa família, expulsa o inimigo das nossas vidas, das nossas igrejas, do nosso trabalho, do nosso caminho, e volte logo para nos buscar. Atenda aos pedidos e agradecimentos que foram manifestados, aquilo que está no coração de cada um, e que muito em breve possamos de fato vê-lo voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado por esses protetores invisíveis, e que eu e cada um dos meus irmãos e irmãs estejamos sempre sob a proteção do nosso Deus. Orando em nome de Jesus, dizemos amém e graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Lembre-se, na próxima semana
leia ou ouça o capítulo 32 aqui da série O Grande Conflito e juntos iremos estudá-lo na semana que vem. Amanhã, 6 horas da manhã, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, os mesmos links do Zoom ou do Facebook, estaremos aqui na família Primeiro Encontro. E quarta-feira que vem, eu espero você novamente. Deus abençoe a todos e lembrem-se, breve Jesus voltará. Uma boa noite. Boa noite, pastor. Obrigada. Boa noite. Um prazer. Deus seja louvado. Amém. O senhor também. Deus abençoe.